Sejam bem-vindos, amiguinhos, ao nosso canal aqui no YouTube, Professor Alan Carlos. Tudo que você precisa de química para a sua aprovação, do básico ao avançado. Estou aqui para tentar contribuir na realização de sonhos, para conseguir aquela tão sonhada aprovação naquela faculdade pública, naquela federal, naquela estadual, naquela particular que você deseja bastante. Enfim, só gostaria de lembrar o seguinte: se você caiu aqui de paraquedas, digitou lá no YouTube transformações físicas da matéria, gostaria de salientar que essa é a quinta aula, é a nossa última aula do bloco Estudo da Matéria e suas transformações. A minha dica é, se você chegou já na quinta, dá um pause, respire fundo e assista as 4 aulas anteriores que antecedem esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, sem perder tempo. Mudanças de estados físicos da matéria. Estamos considerando os 3 principais, óbvio, que são os onde recebe termos, nomenclaturas especiais para essas transformações. Se você assistiu lá a nossa terceira videoaula, onde falamos de transformações físicas e transformações químicas, lembre-se, mudança de estado físico apenas trata-se de transformações físicas. E nas transformações físicas, com mudança de estados físicos, ocorre quebra das ligações intermoleculares. Então, as ligações intermoleculares que mantêm as moléculas unidas no estado sólido, parte delas são quebradas. Isso promove um distanciamento, o que caracteriza o estado líquido e, consequentemente, com mais quebras, com mais temperatura, o estado gasoso. Tá bom? Bom, a nossa explicação se dará em 2 sentidos. O primeiro sentido é a setinha 1 e a setinha 2. Esse sentido aqui representa uma transformação endotérmica, um processo endotérmico. Endo para dentro, calor para dentro. O que significa isso? Significa que para que haja passagem do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, é necessário que o sistema absorva calor. Ou seja, se eu tenho um cubo de gelo, uma pedrinha de gelo aqui na minha mão, para que esse gelo derreta, para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, é preciso que ele absorva calor do ambiente. Então, isso trata-se de uma transformação, de um processo endotérmico. Lembre-se, todo esse sentido representado pela setinha 1 e pela setinha 2, a qual é um processo endotérmico, esse sentido é favorecido pelo aumento da temperatura e ou combinados ou não com a diminuição da pressão, tá bom? Passagem do sólido para o líquido, como por exemplo o derretimento do gelo, recebe uma nomenclatura especial denominada de fusão. Beleza? Fusão. Do líquido para o gasoso é denominado de vaporização. A passagem do estado líquido para o gasoso é denominado de vaporização. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Essa vaporização, ela pode ser subclassificada em 3 diferentes termos. E essa subclassificação ocorre mediante o tempo que se leva para que haja passagem do estado líquido
para o gasoso. E caso essa passagem ocorra de forma lenta, de uma maneira demorada, por exemplo, choveu, fez uma poça de água lá em frente à sua casa, vai levar praticamente um dia inteiro para toda aquela água evaporar, para toda aquela água passar do líquido para o gasoso. Caso a passagem leve mais de horas, ou seja, um tempo mais tardio, essa vaporização pode ser chamada de evaporação. O termo correto quando a passagem é um pouco lenta. Quando a passagem ocorre em torno de minutos, como por exemplo, preparar a água do café, ou se não, preparar aquela água para o miojão, chega deu fome. Essa passagem ocorre em cerca de minutos. Quando essa passagem ocorre em minutos, recebe-se o termo ebulição. E quando a passagem ocorrer de forma instantânea, como por exemplo, imagine que você está de frente para uma chapa de hambúrguer. Se você deixar cair uma gotinha de água naquela chapa quente, você só vai ouvir, desapareceu de imediato. É uma passagem instantânea. E quando essa passagem ocorre de maneira rápida, recebe o nome de calefação. Beleza? Bom, e para fecharmos esse sentido de ida, lembre-se, e que é muito cobrado, pessoal, alguns compostos apresentam uma força intermolecular muito fraca. Compostos como o gelo seco, que é o CO2 sólido. Compostos como a naftalina, que são hidrocarbonetos. Esses dois compostos, as forças intermoleculares que mantêm essas moléculas unidas, são forças fracas. E o que pode acontecer? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, quando há um aumento da temperatura, ocorre-se a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E quando ocorre essa passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, recebe o nome de sublimação. É o termo correto quando há uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E quando se fala desse processo sublimação, me vem na cabeça uma técnica que está bastante em alta no mercado, que é a técnica de liofilização, ou alimentos liofilizados. Abacaxi, uva passas, enfim, alimentos que são consumidos sem a presença de água. Há uma retirada da água deste alimento. A técnica de liofilização consiste nos seguintes passos. Temos o alimento é colhido, chega-se até a indústria, há um processo de lavagem desse alimento, claro, e esse alimento é congelado em baixíssimas temperaturas. Isso faz com que a água deste alimento forme-se cristais de gelo. Só que na próxima etapa industrial, há uma combinação de uma elevada temperatura em um sistema de baixa pressão que faz com que os cristais de gelo daquele alimento, ou seja, a água daquele alimento que se encontra no estado sólido, passe direto para o estado gasoso. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Os alimentos que eram chamados alimentos desidratados,
a água que era retirada desse alimento, antes de ser evaporada, ela passava pelo estado líquido. E isso fazia com que parte desses alimentos houvesse uma perda nutricional, uma perca de nutrientes. Mas com essa técnica de liofilização, os nutrientes são conservados, pois a água há uma passagem direta do sólido para o gasoso. Beleza? Bom, o sentido contrário, passagem do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Para que ocorra essa transformação, que eu vou colocar aqui como 3 e 4, é uma transformação que é preciso liberação de calor. Precisa liberar calor para o meio ambiente. Por conta disso, trata-se de um processo exotérmico, uma transformação exotérmica, beleza? Isso significa dizer que o sentido 3 e o sentido 4 é favorecido pela diminuição da temperatura e ou aumento da pressão. Bom, essa passagem 3, gostaria de chamar a sua atenção. Você pode se deparar com o termo condensação ou também o termo liquefação. Quando utilizar cada um desses termos, ou você pode utilizar qualquer um dos dois? Não. Condensação é quando é uma passagem do vapor para o líquido. E a liquefação é quando ocorre a passagem de um gás para o líquido. Por exemplo, imagine aquela Coca-Cola bem gelada que você colocou no copo. Depois de se passar alguns minutos, se você olhar bem, em volta do copo há pequenas gotículas de água. Essas gotículas de água que são formadas é porque no ambiente temos vapor de água. Quando esse vapor de água se aproxima do copo, da superfície do copo, o copo encontra-se em uma baixa temperatura e faz com que esse vapor de água sofra um processo de condensação. Então, a condensação, só a diminuição da temperatura já é o suficiente para que ocorra esse processo. Mas vejamos, conseguimos oxigênio líquido com facilidade? Nitrogênio líquido com facilidade? Não. Tudo isso, a obtenção de um oxigênio líquido, a obtenção do nitrogênio líquido, só é possível mediante um processo industrial. Porque eu estou falando de gases. E a passagem de um gás para um líquido, ela não pode ser efetuada apenas com diminuição da temperatura. É preciso também um sistema que haja um aumento da pressão. E aí recebe o termo de liquefação. Beleza? Bom, passagem do líquido para o sólido, chamado de solidificação. Tá bom? Exemplo, pegar os cubinhos de gelo, colocar água, colocar no congelador e formar gelo. Água, líquido, gelo. Simples. Beleza? Pois bem, existe ainda alguns autores que defendam também a passagem direta do gasoso para o líquido. O principal exemplo que temos é o iodo, mas isso é em termos mais laboratoriais. Na prática não se tem grandes exemplos. E também não há um consenso em qual termo utilizar quando há a passagem do gasoso para o sólido. Alguns autores consideram também o termo sublimação e outros autores o termo ressublimação. Mas não enquadro isso como algo muito importante e que vai ser um divisor de águas para você errar ou acertar uma questão, não. Tá bom? Amiguinho, fechamos o nosso bloco.
estudo da matéria e suas transformações. Dividimos em 5 aulas, cada uma com tempo média de 15 a 20 minutos, tá bom? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, me siga lá no Instagram. Tá estudando? É véspera de prova, bateu o desespero? Poste lá o seu caderninho, as suas anotações, essa videoaula que tio Elan vai compartilhar nas redes sociais, lá no Instagram, professor Elan Carlos. E não se esqueça, tudo isso aqui, meu irmão, você consegue encontrar gratuitamente lá no nosso site www.professorelancarlos.com.br. E não esqueça, ative aquele sininho para toda semana que formos lançar a videoaula, você ser informado e pegar essa aula de primeira mão, tá bom? Tem acesso à videoaula? Tem! Agora é a hora de resolvermos as questões de vestibulares, principalmente do Enem, a qual foi abordados conteúdos dentro desse bloco Estudo da Matéria e suas transformações. Um grande abraço e até uma próxima!